há novas medidas fiscais para incentivar a poupança de longo prazo, nomeadamente através de novas taxas de tributação de instrumentos financeiros negociados em bolsa. No mais recente episódio do podcast Money Bar, explicamos-lhes em que consistem, afinal, estas novas medidas. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Money! Here we go! The dollar is our god! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e de boa saúde. E tenho uma novidade incrível. Depois de ter estado aqui há algum tempo a preparar, finalmente já posso anunciar o nosso programa Segurança Financeira. Sim, é um programa intensivo de entrega online e ao vivo que vai decorrer, e fixem, dia 6 de julho. É no fundo um programa de iniciação para quem quer começar a investir, mas tem medo de investir e não sabe por onde começar, mas também não quer assumir grandes riscos. Portanto, é para quem nunca investiu, para quem tem medo de perder dinheiro, quem quer investir com pouco risco e não sabe muito bem por onde começar e, no fundo, quem privilegia ter segurança financeira. Para quem é que não é, certamente, para quem quer ganhos rápidos, para quem quer ou acha que é possível enriquecer do dia para a noite, para quem quer fazer trading, para quem quer correr grandes riscos, não é. O nosso programa não é para essas pessoas. Ao participar no programa Segurança Financeira, vai, no fundo, entender como proteger o seu património, como investir, mesmo com pouco risco, pôr dinheiro a trabalhar para si, dar aqui os primeiros passos, perder o medo de investir, começar a desenvolver aqui o hábito de aplicar e investir o seu dinheiro. E quando desenhámos este programa, no fundo pensámos naquelas pessoas que procuram começar e não o fazem por medo de perder dinheiro, que bloqueiam, que têm medo de errar, medo de não saber o que estão a fazer. E é preciso entender aqui um ponto muito importante, que mesmo para aquelas pessoas que não querem assumir muito risco, Bárbara, mas isso da bolsa não é para mim, há soluções. E no programa Segurança Financeira vai finalmente entender quais são essas soluções. Eu vou partilhar tudo com os alunos deste programa, mãos na massa, na prática. Vamos estar aqui no dia 6 de julho, quase que numa verdadeira aula imersiva. E, portanto, se não quer perder a oportunidade de começar a construir a sua segurança financeira, basta encontrar aqui no link da descrição deste episódio, clicar e inscrever-se no nosso programa Segurança Financeira. E hoje vamos falar de um tema que se calhar passou aqui um bocadinho nos pingos da chuva. E porquê? Por causa dos feriados. Ora, na semana passada, em relação ao momento que gravamos, foi aprovado um pacote de medidas fiscais para a dinamização do mercado de capitais e, no fundo, também procurar incentivar a poupança de longo prazo. Foram então aprovadas um conjunto de medidas com os votos a favor do PSD, do CDS-PP, do PS, da Iniciativa Liberal e PAN, e estas alterações, como eu estava a dizer, vêm mencionadas como tendo como objetivo dinamizar o mercado de capitais, tendo em conta o seu, passo a citar, papel fundamental no financiamento da economia. Então, e quais é que são estas medidas? Começando aqui pelos investimentos de longo prazo, nomeadamente a redução em sede de IRS. Ora, a tributação das mais-valias mobiliárias, atenção, mobiliárias, não imobiliárias. Quando falamos de imobiliárias, falamos de imóveis. Quando falamos de mobiliários, falamos de ações, obrigações, ETFs, valores mobiliários. E a tributação das mais-valias é atualmente de 28%. No entanto,
quem mantiver valores mobiliários admitidos à negociação ou partes de organismos de investimento coletivo abertos, sob a forma contratual ou societária, por um período mais alargado, terá direito a uma redução de IRS e esta redução pode chegar a 30%. E atenção, é a redução face aos 28%. Eu sei que não se faz percentagens das percentagens, mas é para entenderem, não é? Que não é os 28% não passam a ser menos 2% ou 2% negativos. Portanto, a proposta de lei prevê que os investimentos de maior horizonte em valores mobiliários admitidos à negociação, e aqui falamos de ações, os tais partes de organismos de investimento coletivo, possam contar com este enquadramento favorável, mais favorável no momento da venda. Portanto, quando eu vou vender, se eu tive uma mais-valia, ou seja, se consegui que uma realização, um ganho, essa tributação da mais-valia, que atualmente é de 28%, isso é de IRS, passa a ter, conforme o prazo, uma redução. Portanto, quando esta nova medida entrar em vigor, poderá excluir da tributação uma parte do rendimento a ter em conta de acordo com os anos. Então vamos lá explicar os anos. E as tais exclusões variam entre 10% e 30% do rendimento. Portanto, ativos detidos durante mais de 2 anos e menos de 5 anos, a exclusão da tributação é de 10% do rendimento. Ou seja, corresponde a uma taxa global de tributação de 25,2%. Em vez dos 28%, se detém um título e realizou mais-valias e este título era detido entre 2 e mais 2 e menos 5 anos, passa a ter uma tributação de 25,2%. Agora, ativos detidos durante mais de 5 anos e menos de 8 anos, esta exclusão de tributação é de 20% do rendimento, da mais-valia, ou seja, vai corresponder a uma taxa global de tributação de 22,4%. Já os ativos detidos durante 8 anos ou mais, a exclusão de tributação é de 30% do rendimento, ou seja, corresponde a uma taxa global de tributação de 19,6%. Ou seja, há aqui uma redução da taxa das mais-valias a ser aplicável. Outra medida está relacionada com o novo regime fiscal para quem investe em imobiliário para arrendamento acessível. Portanto, se investe em fundos de investimento imobiliário, esteja atento a esta nova regra. Os retornos obtidos por distribuição de rendimentos a operações de resgate ou liquidação em organismos de investimento coletivo, e vocês veem a sigla OIC, organismos de investimento coletivo em imobiliário, podem passar a estar sujeitos a um regime fiscal especial mais favorável, isto dependendo da carteira de ativos. Uma das novas medidas da proposta de lei prevê que possam existir exclusões da tributação de parte do rendimento em sede de IRS ou IRC, caso a carteira desses ativos, desse organismo imobiliário, ou seja, o tal OIC, o Organismo de Investimento Coletivo Imobiliário, esteja 5% ou mais investida em imóveis destinados ao arrendamento ou subarrendamento enquadrados no Programa de Arrendamento Acessível, PAA. Nestes casos, os rendimentos a tributar são iguais à diferença entre o montante obtido e o montante correspondente à percentagem de exclusão. Eu sei que de repente está a conduzir agora, ou está no ginásio, se calhar quase que tropeçou. Tenha calma, não se apoquente e não se enerve, porque pode consultar também esta tabela. Temos tudo super explicadinho no nosso site, em moneylab.com.
PT. Portanto, já percebeu que esta exclusão da tributação vai reduzindo a percentagem que é tributada. Portanto, numa carteira, não é, de ativos elegível que tem entre 5% a 10% com esta finalidade, a exclusão é de 2,5%. A que tem mais de 10% até 15% é de 5%. Vai subindo depois para 7,5% caso a percentagem de ativos elegível na carteira corresponda a mais de 15% até 25%, e caso mais de 25% da carteira esteja então investida em imóveis destinados ao arrendamento ou subarrendamento, de acordo com este programa, passa a estar excluída de tributação cerca de 10%. No entanto, e é preciso salientar, para este organismo de investimento coletivo, para estes organismos de investimento coletivos enquadrados no último escalão, aplica-se uma redução em 25% da taxa aplicável na tabela geral do imposto de selo. Mas podem consultar, e vou deixar também aqui o link, podem consultar esta informação também no nosso site, porque às tantas são muitos números, não é? E com tanta exclusão, eu compreendo que às vezes, sobretudo estando aqui no podcast, possa não ser tão fácil de entender, porque são muitos números. E até estava aqui, enquanto falava convosco, estava até aqui a consultar exatamente a tabela no nosso site, já cá está disponível, onde pode encontrar esta informação. Outro também dos benefícios das novas medidas fiscais está relacionado com o novo enquadramento para o conhecido como PPR europeu. À semelhança de um plano de poupança-reforma, o PPR, o Produto Individual de Reforma Pan-Europeu, o PEPP, também conhecido como PPR europeu, tem como grande vantagem permitir a continuidade do investimento, mesmo em caso de mudança de país, desde que essa mudança seja efetuada dentro da União Europeia. E o funcionamento em Portugal deste instrumento está previsto aqui num regulamento comunitário e segue o dos PPRs, mas ganha agora um novo enquadramento fiscal também em linha com o já existente no PPR. Ou seja, o investimento no PPR europeu passa agora a beneficiar de um incentivo fiscal à entrada em 20% em sede de IRS, tal como se verifica nos PPRs. A questão da penalização fiscal nos resgates fora das situações previstas na lei também acontece neste instrumento. E foi também aprovada uma nova isenção de tributação para as mais-valias imobiliárias reinvestidas no PPR europeu. Portanto, os valores aplicados tanto no PPR convencional como no PPR europeu passam a beneficiar da isenção de imposto de selo. Depois também há aqui uma medida, não vou entrar muito em detalhe porque é mais para as empresas, nomeadamente micro, pequenas e médias empresas que entrem em bolsa vão ter aqui um prémio fiscal. No fundo, os gastos suportados por microempresas e PMEs com a primeira entrada no mercado de capitais serão majorados em 100% em sede de IRC e esta foi também uma das propostas previstas nestas medidas. Claro que este anúncio acabou por ser bem recebido pelo mercado e eu considero que são medidas importantes, embora haja aqui um caminho que podemos fazer e existem outras boas práticas até noutros países que ajudem a fomentar a poupança de longo prazo e o incentivo do investimento, e mesmo no Money Lab estamos disponíveis para deixar sugestões sobre o que é possível fazer nesta matéria, de forma a incentivar ainda mais a poupança de longo prazo e pararmos aqui de diabolizar os investimentos. Até porque só investindo o nosso dinheiro é que podemos criar riqueza. Deixarmos o dinheiro parado no banco tem um custo elevado e por isso é que é tão importante investir, porque no fundo está a perder dinheiro e não sabe, e pelos vistos parece que não há grande interesse que as pessoas entendam e saibam isso. E faz-me lembrar aquela célebre frase que diz: se acha que a educação é cara, experimenta a ignorância. E por isso é tão importante
nós começarmos por pôr aqui uns novos óculos para não sermos enganados. E se quer saber como começar, no dia 6 de julho, no programa Segurança Financeira, vou explicar-lhe como é possível investir, mesmo que ache que investir não é para si, porque é muito arriscado. E pronto, era isto, tinha para vos trazer mais um magnífico episódio do podcast Money Bar. Já sabem também que podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, cujos links eu deixo sempre aqui na descrição deste episódio. Também podem se juntar ao nosso grupo no Telegram e, mais uma vez, não se esqueçam também de subscrever o podcast através da plataforma que estejam a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos no próximo Money Bar. Money! Here we go. Honey.